Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host, Tatiana Ney. Fala galera, aqui é a Tatiana e hoje a gente está recebendo o Ricardo Riamonde no nosso podcast RR21K. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Eu que agradeço o convite aí, Tati. Obrigado. Ricardo, então vamos começar falando um pouco sobre a sua história. Compartilha com a gente um pouco do seu início, como que foi que veio a ideia do seu produto. Conta um pouco pra gente. Legal. Vamos lá. Vou dar um super resumo, né? Porque a história é longa, mas eu trabalho com ilustração e pintura digital há mais de 20 anos aí. E aí há uns 12, 13 anos que eu dou aula nesse segmento, né? Então, depois de ter adquirido uma grande experiência, começou a surgir demandas de, pô, dar aula aqui, dar aula ali. E aí eu comecei a atender essas demandas como um professor, né? Não tenho nenhuma formação de professor, mas fui por esse caminho e é onde eu realmente me encontrei, né? Eu gosto muito dessa relação de dar aula. E aí, nessa construção de dar aulas em escolas diferentes, surgiu-se um ponto onde, em algum momento dessa história mais recente, eu acabei criando uma escola presencial mesmo, né? Também tinha cursos online. Eu fiquei um tempo nesse movimento de ter um negócio meu, mas esse ciclo, depois de um determinado tempo, ele se encerrou, e aí eu voltei a atenção mais ainda, quase que exclusivamente para a questão online, né, para os cursos à distância. E aí eu construí novamente um curso meu, né, voltado para ilustração, para pintura digital, e aí é onde mais ou menos o momento onde eu estou, né? Então já estou há alguns anos nesse caminho também dos cursos online e, e aí surgiu depois toda a questão de marketing e tudo mais, né? Então esse é o super resumo aí da minha história de um artista que gosta, aprendeu a dar aula, gostou de dar aula e hoje gosta de se dedicar para esse caminho aí. Legal, Ricardo, legal. Bem, eu queria saber um pouquinho mais. Você contou que você começou com esse dom, com essa necessidade de dar aula, né? Mas quando você viu que isso poderia se tornar a sua carreira? Quando que você resolveu em transformar esse dom em um negócio? Eu fiquei uns 2006, mais ou menos, eu fiquei uns 6 anos dando aula em escolas, né? De 4 a 6 anos ali. Às vezes eu perco um pouquinho a noção do tempo, mas mais ou menos esse tempo. E aí chegou uma hora que, o primeiro ano que eu dei aula, muito tempo atrás, ele foi um ano difícil, assim, porque é o que eu falei, eu era um artista, não tinha essa vocação, né? Achava que não tinha. Houve um tempo de adaptação de eu sair de ser o artista que dá aula. Quando eu realmente comecei a tomar gosto por isso, ainda assim eu sempre era assim como eu sou um freelancer, prestador de serviço. Então eu dava aula em escolas, né? E aí chegou uma hora que dentro de mim, é uma coisa que hoje eu até entendo, mas na época demorou, eu fiquei com aquela sensação de eu queria experienciar ter um negócio, não só prestar serviço para os outros. Não que seja ruim, mas eu falei, putz, e se eu fizesse, né? E se fosse o meu negócio? Isso aí faz mais ou menos uns 5 anos que eu tive essa empreitada de migrar para ter um negócio. Eu saí de São Paulo, onde eu morava, São Paulo capital, me mudei aqui para Curitiba e eu trouxe um pouco essa ideia de que eu já tinha das experiências das escolas de lá para um local que não tinha necessariamente com a qualidade que eu conheço, a qualidade que eu já estava acostumado, né? E aí surgiu essa ideia cara, acho que agora é a hora de dar um passo a mais ali na sua carreira, né? No seu desenvolvimento e vamos nessa, vamos ver um caminho que isso possa virar um negócio. Eu sempre tive aquela visão de que eu não era o cara do negócio, né? Aí com o tempo você vai aprendendo e você vai se encontrando nisso, assim, né? Você vai conhecendo ferramentas que te melhorem nesse sentido. E aí virou, né, uma escola presencial realmente, onde eu tinha sociedade. Eu fiquei provavelmente por volta de 3 anos e aí alguns 2 anos atrás, 2 para 3 anos atrás, eu saí para voltar a ficar sozinho, meio que recomeçar de uma forma diferente e aí com esse foco mais dentro do online mesmo.
Você disse que há uns 5 anos atrás você percebeu que você queria transformar isso num negócio, mas que não se via como cara do negócio. Então, eu te pergunto, qual que foi a sua maior objeção? O que que te fazia pensar assim que você não era esse cara? Bom, tentar achar uma coisa que resuma. Eu acho que, como eu venho dessa linha. Primeiro, assim, um detalhezinho da minha história: meus pais sempre tiveram um negócio físico. E eu, desde pequeno, trabalhei com eles até ter os meus 18, 19 anos, quando eu comecei a ir para a área das artes, que era o que eu gostava realmente. Então, eu já tinha meio vivenciado. A minha vida, ela tem uma coisa meio de viver o negócio dos pais e estar ali presente. E eu acho que eu criei uma mentalidade, talvez, que aquele formato de negócio ele não era para mim, mas aí você, jovem na sua cabeça, você fala assim, não, isso não é para mim. Então, acho que esse é uma das questões primeiras aí, né? De olhar para um negócio e falar assim, não, isso aqui não funciona, mas na verdade é porque não foi criado, não foi construído da maneira como eu imaginaria. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto, eu vejo que a galera da arte, eu venho por esse caminho, é quase que duas coisas um pouco separadas. Assim, elas não são, mas elas parecem estar separadas. Então, o cara da criação não é o cara que gerencia um negócio, né? Então, acho que esses erros de mentalidade, né? Essa visão um pouco turva, ela foi criando em mim assim, não, isso não é para você, isso não é para você. Até um momento que eu me joguei, falei, não, eu vou arriscar, eu quero dar espaço a mais. Comecei pequenininho, fui aumentando, mas eu acho que foi algo interno ali que é, quando a gente cria uma profissão e a gente fica muito tempo dentro de uma profissão, como eu estou há bastante tempo, você meio que sabe o passo a passo das coisas, e aí a rotina ela tende até a ficar um pouco, às vezes você perde um pouco o pique, assim, você não fica tão animado, você fala, já sei como é a entrega de trabalho, já sei como é lidar com o cliente. Então, ter um negócio, ele era um desafio maior, assim. E aí eu falei, vou encarar, né? Vou testar o que é ter esse desafio maior. Então, acho que o resumo é uma mentalidade um pouco turva, assim, de você entender o que é ter um negócio, quem é você e aonde você se encaixa com isso. Eu acho que a superação de todos os nossos desafios começam na nossa mentalidade, né? Com certeza esse é o primeiro passo. O restante a gente consegue resolver a partir daí. Então, Ricardo, eu queria saber como é que você conheceu o método Revolução da Recorrência, como que você conheceu o Pedro, você já conhecia o Pedro da internet, como é que você chegou até a gente? Tá, vamos lá. Eu, em algum momento, devo ter visto algumas coisas do Pedro, mas não de uma forma que eu ficasse acompanhando. E aí isso aconteceu um pouco mais de um ano atrás, foi próximo de um final de ano, quando, mais ou menos agosto, eu não estava aqui no meu estúdio, eu estava em outra cidade prestando serviço, e com aquela coisa de que o meu negócio estava meio no paralelo ali, um pouco parado, né? Então eu estava sempre buscando assuntos relacionados ao marketing, porque eu comecei a ver que para as coisas acontecerem como eu gostaria dentro do meu projeto, eu precisaria entender um pouco mais vendas, entender um pouco mais pessoas, entender toda essa dinâmica que o marketing envolve, né? E aí eu já vim estudando isso, e aí eu conheci o material do Pedro com a ideia da recorrência, né, da assinatura, que foi uma coisa que é um diferencial que chama atenção. Mas aí eu acompanhei esse conteúdo, mas como naquele momento eu não estava 100% presente no meu negócio, era uma coisa bem paralela, assim, de vez em quando eu via algum conteúdo, porque naquele momento eu estava resolvendo uma outra questão. E aí, quando eu voltei para cá, na questão de início de pandemia e tudo mais, eu comecei a olhar de novo para o meu negócio e falar assim, cara, eu já tinha tido experiências que não tinham sido boas no sentido relacionadas à expectativa que eu tinha criado, e aí fica naquele paro, não paro, mas quando a coisa é maior, você não consegue parar. E aí eu comecei a acompanhar os conteúdos do Pedro e fiquei com aquela coisa de que em algum momento eu conheceria mais sobre aquele material, aquele curso, né, a questão do próprio Revolução. Tinha visto algumas coisinhas, mas não tinha ido muito atrás, assim, fiquei só mais consumindo os conteúdos, até que chegou uma hora que eu entrei em grupos ali, que tinha uma indicação, aquilo começou a fazer mais sentido para mim, e até realmente dar um primeiro passo dentro do Revolução. Legal, legal.
Assim, agora eu quero saber, assim, com tudo que você já aprendeu no RR, quais foram os seus resultados e qual foi a transformação que isso gerou na sua vida e no seu negócio? Vamos lá. Primeira coisa, assim, nesse processo de estudos, né, eu já tinha feito curso de forma de lançamento, eu já tinha feito curso de tráfego, a gente vai somando expertises, aprendendo coisas para meio que empilhar aquilo e montar e conseguir atuar, né? Mas a coisa que mais, quando eu entrei no Revolução da Recorrência, a ideia era da recorrência, entender o processo de ter um produto recorrente, de ter um produto de assinatura. Só que o primeiro impacto para mim, comparado com outras coisas que eu já tinha feito, que não era específico de vou resolver assim, vou ensinar tráfego, vou resolver. Não, a coisa ela era muito maior, né? Como o próprio nome que vocês utilizam, a mentalidade. Então, esse foi o primeiro ponto que me chamou muito a atenção e que me fez ficar dentro 100%, assim. Porque resolver questões de coisas que eu já fiz que não tiveram o resultado que eu esperava, mas hoje eu consigo olhar com esse conhecimento e ver por que elas não aconteceram. Se foi por uma questão de expectativa, se foram por problemas, né? Ou quais foram os problemas e quais podem ser as soluções. Então, a mentalidade de negócio que tem dentro do Revolução da Recorrência, para mim, é o ponto alto. Assim, né? A recorrência ela é uma consequência do processo, é um processo que você vai lá e você vai criar um caminho, né, para que aquilo aconteça. Mas o background do negócio, né, tudo que está por trás, eu acho que é o que me deu uma virada de chave muito grande. E aí, nesse processo de virada de chave, dentro do Revolução, a gente teve o desafio 12K, lá, que é onde eu fui atrás de um resultado, né, que era os 12K do desafio, e para mim foi muito bom, além da questão do resultado, de ter alcançado e até passado um pouquinho do resultado, a questão foi que trouxe um fôlego novo do processo de lançamento. Eu estava 6 meses sem fazer nenhuma live no Instagram com a minha audiência, por menor que ela fosse, fazia muito tempo que eu não fazia nada, assim. Então foi legal de uma vez só, o desafio ele me jogou na fogueira, mas de uma maneira segura, de uma maneira com passo a passo, com acompanhamento, podendo medir resultados, podendo trocar experiência com pessoas, e aí me trouxe de volta para o cenário, né? Me trouxe de volta para o jogo da aula online, dos meus cursos, do meu produto. E aí uma outra consequência disso é olhar para o meu produto e para a minha audiência de um jeito mais inteligente, de um jeito assim, o que eu ofereço é o que eles querem, o que eles querem, como eles querem, e aí unir, porque quando você é professor, o lado didático, teórico, você vai lá e monta o seu conteúdo e passa, né? O professor tem esse caminho, né? Mas quando a gente está buscando efetividade nos resultados dos alunos, efetividade em venda também, né, do resultado de venda de um produto, tudo isso é uma ótica diferente, né? Uma ótica, ela é uma ótica mais profunda, assim, é você olhar para o que você oferece, como você oferece, para quem você oferece, e isso dentro da mentalidade foi tudo que eu estou até o momento aprendendo. Eu sei que eu vou aprender muito mais, aprendendo e aplicando, né? Acho que a grande questão importantíssima é essa, né? O aprendizado aplicado ali, aplica um pouquinho, vai aprendendo. Então isso acho que para mim é o que resume todo esse meu envolvimento aí. Legal que nesse período do desafio 12K, você bateu a meta e já criou sua comunidade, né? Isso foi muito bacana. E a minha pergunta agora é saber sobre sua comunidade. Você agora tem uma comunidade, integrantes, toda essa interação entre vocês. Como é para você gerar valor para sua comunidade através do seu propósito e o que isso significa para você? Quando a gente está nessa linha professor, você sempre eu tenho uma linha que eu sempre me envolvi com os alunos e realmente o objetivo é que eles vão para frente, né? Mas o que tudo isso me trouxe, o fato de agora ter essa comunidade dos meus alunos, dos próximos alunos, eu acho que resume num sentido de um comprometimento maior meu. Eu sinto que eu estou mais comprometido. Não que antes eu não fosse, não que não houvesse essa preocupação da qualidade do ensino, para onde o aluno está indo. Mas hoje a minha visão ela é maior, ela é mais ampla,
de realmente estar comprometido com o foco do que eles vão alcançar, para onde eles vão, e isso acaba me estimulando em pensar em mais coisas, né? Então, é uma aula nova, é um conteúdo novo, é um conteúdo específico para resolver um problema X, né? Então, o que eu sinto, a sensação de hoje olhar no sentido de comunidade é comprometimento, né? O comprometimento com o coletivo ali, para que cada um deles alcance o que eles estão buscando. É muito interessante esse sentimento quando você tem uma comunidade, né? Já não é mais sobre você. É sobre o que você gera na vida do outro e o que o outro gera na vida dos outros também, né? E é muito legal esse sentimento. E aí, Ricardo, você está nesse caminho dos 21 recorrentes e eu queria saber, como é que é para você estar em busca desse objetivo? Como é que você se sente? Você que fez o desafio 12K e já conquistou seus primeiros assinantes. Isso é legal porque o meu processo recorrente ele está no começo, né? Foram os primeiros resultados que vão escalar. Então eu sei que eu vou sentir eles, né? No processo daqui a um ano, né? A recorrência ela começar a acontecer. Mas eu vejo assim, quando a gente está envolvido nos lançamentos, abre turma, fecha turma, toda essa parte técnica que ainda muito eu faço, na verdade eu faço sozinho, né? Mas tem algumas coisas às vezes que eu consigo auxílio, mas nesse caminho você está sempre vivendo uma pequena batalha, mas ela meio que parece que ela termina. Então, quando a gente fala da sensação da recorrência dos próximos 21K, isso e escalando, a sensação que eu vejo é que agora eu ainda estou nesse fluxo, nessa coisa, e faz, acontece, mede, faz de novo, mas eu sei que ali na frente vem um alívio, né? Vem uma coisa, porque uma parte que seja, uma parcela dessas pessoas, a recorrência ela vai acontecer. Então, isso, quando eu paro, eu não consigo medir muito agora, sabe? Mas, às vezes, eu faço um exercício mental que eu falo assim, cara, ali na frente, tudo que eu fizer na sequência, por exemplo, desse ano inteiro, é um empilhamento que vai ali na frente começar a ter um movimento que vai tirando um pouco o peso do ombro, né? Você fala, cara, já vendi, né? Tem gente que continua. Então, acho que essa sensação, ela traz a sensação de uma liberdade, né? Por mais que hoje ainda as coisas, a gente corre para todo lado, mas você sabe que parte daquilo retorna de uma forma, claro, não automática, existe um trabalho para isso, mas me traz uma paz de espírito, né? Uma segurança ali de que isso é recorrente, que isso continue acontecendo. Isso aí, isso é recorrência, né? Bem, agora os nossos ouvintes já estão sabendo mais sobre você, né? Sobre a sua história. Para muitos de vocês já está sendo uma inspiração, porque tem pessoas que ainda nem começaram, né, Ricardo? E muitas delas devem estar na sua posição quando você começou, com medo, sem saber se ia dar certo, sem se ver como um empresário, com seu próprio negócio. E aí eu queria que você desse um conselho. Qual seria o conselho que você daria para você mesmo lá no começo? Bom, a questão desse desafio do olhar de empreender, eu acho que é assim. A gente vive hoje, e a gente espera que isso mude o quanto antes, um momento de pandemia, onde muito das coisas mudaram. Eu vejo que assim a rotina que eu já tinha, eu já lidava com o digital há muito tempo. Então, eu vou dizer que o impacto foi muito menor do que muitas pessoas que eu conheço que não lidavam com esse processo. Então, estar aqui já é um diferencial, né? Estar lidando com a ferramenta já é algo importantíssimo. Eu acho que o meu conselho primeiro, não ter essa visão turva que eu tive do passado, de eu não sou isso, para mim isso não serve. Você olhar, primeiro saber para onde você quer ir, o que você quer fazer. E eu acho que a gente vive um momento onde é um pouco filosófico isso, mas que o mundo ele precisa de pessoas que orientem pessoas ou que guiem pessoas. Então, se isso faz sentido para você, se a sua mensagem, se a sua palavra, se a sua transformação faz sentido para você, desapega do medo do empreender, do ter um negócio, aquela visão que quem tem negócio é o cara lá do business. Para mim, não, existem formas, né? Você pode não ser o cara lá que mexe no business da grande empresa, mas você tem um começo, existe um caminho, você vai construir isso.
né? Se o seu negócio é para ser um negócio pequeno, também não tem problema nenhum. Mas existem caminhos, existem processos, existe uma mentalidade que envolva esse seu desenvolvimento. E olhando para essa coisa maior, é isso, assim, se a sua mensagem faz sentido para você, se você quer transformar pessoas, se você quer essa sensação, por exemplo, como a gente falou, comunidade, né? Se você quer ser uma voz ativa, desapega do medo, né? Olhe de uma maneira ou aprenda, como a gente faz aqui dentro do Revolução, ou qualquer produto aqui, qualquer curso do Mentalidade, pegue essa mentalidade para você e aplique aos pouquinhos, né? Isso deve ser construído, porque eu acho que é isso, assim, a gente tem uma carência muito grande de pessoas guiando pessoas, ou de pessoas orientando caminhos, né? As coisas, infelizmente, a gente tem uma realidade, né, grande no Brasil que as pessoas elas estão meio largadas, assim, e aí elas se apegam ao que tiver à mão, mesmo que aquele à mão seja ruim. Então, se você tem uma palavra forte, ou se você tem um processo que possa transformar alguém, embarca sem medo, né? Aprenda, construa, se construa como esse profissional, tira essa visão de que isso não é para mim, porque isso pode ser para você sim, bem aprendidinho, você pode conseguir fazer isso, e aí você acaba impactando pessoas, impacta 1, 2, 100, 1000, e isso pode crescer. Eu acho que esse é o processo que a gente, na realidade que a gente vive, que a gente começa a se desprender um pouco e não depender, o governo, não, cara, eu estou com o meu grupo, eu estou conduzindo eles para um lugar melhor. Eu acho que se você tiver isso dentro de você, acredite nessa ideia e aprenda. É isso, assim, é que nem, eu vou simplificar, mas é que nem aprender inglês, né? Você vai lá e aprende, você, eu não sei falar nada, mas um dia você vai saber falar uma palavrinha, você vai se envolver, daqui a pouco você está conversando. Negócios é a mesma coisa, são várias questões que envolvem o negócio, mas você vai aprendendo etapas, você vai entendendo, você pode trazer pessoas que te auxiliam no processo da sua jornada também, mas eu acho que essa visão é o que me motiva, é o que, por algumas vezes eu quase parei nessa questão de aula e hoje eu vejo que não é o caminho para parar, é o caminho que eu realmente pretendo seguir e escalar e aumentar, porque é transformação de vida de pessoas que afeta o núcleo dela, que afeta o redor e expande, e aí é um processo, uma jornada de médio e longo prazo de mudança do cenário, né? Aí já deixa de ser só você, a sua comunidade influi outra, e as coisas tendem aí, a gente espera, para um nível melhor, né? Eu acho que é isso. Não, se está com medo, vai com medo mesmo. Ou se não, você aprende, vá aprendendo e aplicando, porque você tem esse potencial. Eu tenho aquela crença de que o potencial está dentro de todo mundo. É a questão do quanto a pessoa pega aquilo para desenvolver. É isso aí. Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Ricardo, agradeço demais a sua participação. Foi muito legal ter você aqui com a gente. E eu vou deixar um espaço para você falar com as pessoas como que elas podem te encontrar e encontrar o seu curso também, o Ilustra Pro. Legal, maravilha. Primeiro agradeço aí você estar aqui comigo nessa conversa. Agradeço aí a galera da Mentalidade, o Pedro, o Matheus, todo mundo aí, tudo zera. E, bom, se você quiser conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar o Instagram, né, @RicardoRiamonde, é onde eu acabo conduzindo trabalhos, aulas, né, e conteúdo, né. Eu acho que esse é o ponto de partida e dali você consegue conhecer os meus outros links. E se você tiver interesse aí, ó lá, de fazer ilustração digital, quer transformar isso numa profissão, é aquele cara que gosta da arte, eu tenho esse curso Ilustra Pro, onde o foco dele é realmente abrir as portas desse mercado artístico para você que está se desenvolvendo e aí está um pouco perdido, não sabe para onde ir. O Ilustra Pro ele tem essa função, assim como eu construí a minha carreira, é toda essa bagagem direcionada para que você comece a sua carreira. E é isso. Tá bom, Ricardo. Muito, muito obrigada, viu?